Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele é a saudação universal. Para quem assistir em qualquer tempo. Você em 2075. Ou 2077, tem um jogo chamado 2077. Se Jesus não voltou. Né? Isso, Maranata. Isso, Maranata. Então, como eu falei na semana passada, nós íamos trabalhar o tema lascívia em 2 semanas. Então, na semana passada a gente falou que nem todo desejo é bom. A gente falou lá de Aminon e Tamar, texto complicado, difícil, triste, né? Faz a gente chorar porque aquilo não precisava ter acontecido, mas aconteceu. Então, o nosso desejo ele é um obstáculo para a construção dessa maravilhosa e boa vida. Só que hoje a gente vai falar de outro obstáculo, que é o nosso olhar. Então, esse desejo, nós falamos de um desejo que estava na mente, né, que confundia, e hoje a gente vai falar sobre a confusão do olhar. Na semana passada a gente ficou devendo, a gente lembrou do síndrome de Electra, mas a gente não falou do... Complexo de Édipo. Isso, então... Foi difícil. Quando a menina olha para o pai como um homem, é o síndrome de Electra, e quando o menino olha para a mãe, é complexo de Édipo. E o nome fugiu. Até o final a gente não conseguiu. Mas agora a gente já sabe, né? Sabe até o final também, daqui a pouco a gente esquece. O texto de hoje também é um texto muito conhecido, Mateus 5, de 27 a 30. Eu nem vou ler o texto todo, né? 31 e 32, porque ele já fala de outras questões, divórcio, que não tem a ver com o nosso foco. A gente só vai falar do olhar lascivo, né? O olhar pecaminoso, né? O desejo de pecado. Então vamos lá? Senhora, Lucas. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra para aprender mais de Ti, aprender mais de nós também, da nossa limitação, da nossa necessidade de buscar o Senhor enquanto se pode achar, e que o desejo do nosso coração é que a gente esteja com humildade, com integridade aqui nesse dia para aprender de Ti, da Tua Palavra, e que esse aprendizado transforme os nossos corações e transborde sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Pai, a parecer mais contigo, nos ajuda a termos a nossa mente moldada por Ti, buscando cada vez mais as coisas do alto. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim um texto: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Bem, então nós temos a questão aí ligada com o olhar, e esse olhar faz a gente cometer adultério, né? Então, acho que a primeira coisa importante é a gente definir o que é adultério. Então, o que é adultério? Passa a bola para você, a responsabilidade é toda tua. Eu estava pensando de falar de uma forma mais didática do que simples, mas às vezes é difícil, né? Então, vamos falar da forma simples e da forma que o texto está dizendo, né? Adultério é o interesse, o desejo, a busca, né? De uma pessoa que normalmente tem um relacionamento, né, casada, tem um relacionamento com uma outra pessoa de fora, que não participa desse relacionamento. Ou o contrário, uma pessoa que não tem relacionamento algum, mas que busca uma pessoa que tem relacionamento. No caso, quem está adulterando é a pessoa que tem um relacionamento, né? Então, acho que na maioria das vezes o adultério tem esse papel de eu sou fiel a alguém e eu quebro esse contrato de fidelidade. Então, eu sou infiel, eu estou adulterando, né? Eu estou corrompendo essa relação de fidelidade. E tem o adultério em outros sentidos, que foi... Eu lembro de uma vez, minha mãe com as crianças no Instituto Joquebed, né? Ela estava ensinando os 10 mandamentos. E ela falou assim, como é que eu vou ensinar adultério para essas crianças?
Eu falei, mãe, mostra alguém colando, tá adulterando a informação ali, tá... É uma outra forma de ver adultério, mas que não cabe aqui no texto, né? Eu resumiria assim. O adultério é uma relação de infidelidade, né? Nem sempre mesmo está ligado à sexualidade. É só a gente pensar na relação da igreja com Cristo. É verdade. Então, a partir do momento que a igreja escolhe qualquer outro Deus, né? Que não existe, mas ela escolhe seguir qualquer outro conselho Já quebrou essa relação que não de fidelidade. seja Cristo, ela rompeu, né? Então, às vezes a gente transforma o adultério só na questão da sexualidade. Você pode nunca ter traído seu marido ou sua esposa sexualmente, mas não significa que você não cometeu adultério. É bem parecido com a idolatria também, né? Nesse sentido. Né? Eu estou buscando em outro... Você pode ter rompido com palavras já. Você não fez sexo, mas porque não pôde, não teve oportunidade, ou você não teve coragem, né? Mas o seu coração estava conectado a outra pessoa. Já né? está fora, já está longe. Rompido de infidelidade. Então, se o seu coração não é mais exclusivo, é uma relação de infidelidade. Né? E a gente tem que ter muito cuidado. Né? O Pequeno Príncipe já alertava: se tu me cativas, ganhaste meu coração. Né? E aí, né? Quantas vezes seu coração pode ser ganhado para outras pessoas? Esse é o grande risco, né? Isso. Então, se alguém cativa seu coração, ele pode sair dessa relação de fidelidade. Então não é só uma, eu posso ter 2, 3. Né? Então é interessante. Bem, agora vamos entrar na questão do olhar. Jesus fala sobre um olhar de forma impura. Mas isso é bem genérico, né? Fica bem no ar. O que é o olhar de forma impura? Até na semana passada, você falou uma coisa interessante, que é o segundo olhar. Algumas semanas atrás, no culto de quarta-feira, eu preguei sobre esse texto. E aí eu lembrei assim: irmãos, Jesus olhou para alguma mulher seminua? Sim. Seminua? Sim, ou nua. E eu disse, João capítulo 8. Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Verdade. Como é que ela foi trazida? Aí pegaram ela e disse, só um minuto, deixa eu colocar minha roupa. Então, aquela mulher é trazida em estado de humilhação. Por isso que ele fica escrevendo no chão assim. E eu disse assim, eis a razão de que, por que Jesus olha e continua escrevendo no chão? Você falou também? Eu falei exatamente isso. Que Jesus olha e vê a mulher no estado que a mulher está. Só que Jesus não fica, uau, mulherão. Não. Ele bate o primeiro olhar e o segundo olhar está no chão. Tá desviado, né? Essa é uma questão muito interessante. Essa é uma leitura que eu faço, né? Se essa foi a intenção do mestre, não sei, mas eu acho que é muito interessante. Bem, o que a gente pode pensar sobre esse olhar impuro? Como é que a gente lida com isso numa cidade em que a nudez faz parte do nosso dia a dia, né? Você entra no ônibus, gente com roupa decotada, homem com sunga de fora. Eu tô lembrando aqui que teve uma época que o reverendo Malan veio pra cá. Acho que foi ele. Você conta a história que... Aí ele perguntou... Quando eu peguei ele no aeroporto, ele viu os homens sem camisa. Isso. Ele, por que os homens estão como vadios? Que foi a expressão que ele usou, né? Português de Portugal. Aí eu falei assim, como assim? Aí ele, os homens estão sem camisa? Eu falei, e as mulheres? Você não está reparando? As mulheres andando agora de renda, né? Aquelas roupas de... não sei se é renda que fala, como se fosse um top. Elas estão usando sutiã como se fosse uma roupa de fora, né? Assim, um negócio... Que deveria ser íntimo, né? Roupa íntima como roupa que se usa no dia a dia. Aí ele, não, isso não é problema. Como assim, né? O olhar cultural é complicado. Não, e eu acho que tem isso, né? A ideia do olhar e da maldade, assim, tá todo ao nosso redor, mas ainda assim a cultura ainda tem um papel, né? É curioso de ele se escandaliza com o homem, talvez ele não se escandalizasse com a mulher. A gente já sabe que a mulher, no nosso olhar, é um risco por causa da nossa cultura, né? Que intencionalmente faz ou promove, né? Com que a mulher seja mais sensual, então ela ficar com menos roupa pra gente é diferente do homem ficar com menos roupa, né?
Mas, em resumo, a grande questão a minha perspectiva, né? Qual é a intenção que a gente olha para as coisas, né? Mas assim, existe nudez em tudo quanto é lugar, ou exposição pelo menos, mas como é que a gente olha para essa nudez? A gente busca, a gente faz esse segundo olhar, a gente olha e fala assim, poxa, que absurdo, né? Preciso ensinar meus filhos que isso não é normal. Eu preciso educar os adolescentes na igreja que isso não é normal, isso não é saudável, né? Eu acho que a gente precisa encarar desse jeito, assim. Tá na cultura? Já era. Tá fixado na cultura e o mundo já age maligno. Mas qual o nosso papel para talvez retardar o avanço disso sobre a igreja, para talvez que nós não façamos parte disso também, promovendo a nossa sensualidade, seja mulher ou homem, né? Qual o nosso papel disso? Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco nessa perspectiva, inicialmente, sabe? E é interessante você falar isso, porque nem sempre a gente consegue evitar, né, o olhar. Vou dar uma situação real. Eu levo a Ana Júlia para a escola todo dia, de manhã, a gente sai de casa às 5h30 da manhã, ela entra na escola às 6h20, e aí eu venho embora para Realengo. E quando eu estava vindo embora, tinha uma mulher, eu deduzo que ela era maluca, completamente nua na rua, pelada, andando. Ela estava atravessando a rua, eu não tinha nem como olhar, né? Se eu desvio o olhar, eu bato. E eu falei assim, meu Deus, quanta loucura. E eu fiquei preocupado assim, de crianças pequenas, porque era horário de saindo para a escola e tal, e aquela coisa toda. Então, querendo ou não, às vezes a nudez vai aparecer diante de você. Seja a pessoa louca, seja a pessoa boa de cabeça, seja a pessoa seduzindo mesmo. Então, esse primeiro olhar, muitas vezes, ele é inevitável, mas o pecado não está nele. Eu lembro, por exemplo, no caminho da minha casa tem alguns outdoors, né, de motel, e aí várias vezes quando os sobrinhos estão indo lá para casa, eu fico assim, não olha não. Na minha cabeça, né, não falo para eles, mas assim, tá exposto lá, quem olhar pode falar assim, por quê? Aí, entendeu? Já foi exposto, já era. Já está lá, não deixa estar lá. Se você sabe que está lá, você não olha mais. Então, assim, se você já passou no outdoor, tem uma cena sensual, você não levanta mais o olhar para aquela situação, né? Até no culto de quarta-feira eu falei assim, quem vai para academia, cara, é completamente complicado, né? Porque eu ia falar isso também. É um ambiente em que cada vez as roupas ficam mais curtas e mais apertadas. É complicado. Bem, isso me fez lembrar até de uma história, né? A Fernanda Brum, tem um vídeo de algum tempo atrás aí, que ela foi questionada sobre se ela tirava foto de biquíni na praia. Foi num podcast ou numa entrevista? Numa entrevista, alguma coisa assim. E eu achei fantástica a resposta dela, dizer assim, não, eu não tiro foto mostrando o meu corpo, porque meu corpo pertence ao meu marido, e eu não vou mostrar para mais ninguém. E a mulher ficou provocando, né? Até tenho dúvida se aquela mulher era crente. Porque a mulher ficou assim, não, mas você não fica se olhando no espelho, você não vê se é bonita? Eu falei assim, sim, eu e mais ninguém. Mas eu não tiro foto de eu olhando no espelho, porque eu não vou mandar para ninguém, é só uma foto minha. Sou eu olhando, então acabou. E ela foi bem enfática. Eu às vezes tenho muita preocupação, talvez beire até um medo, porque essa questão da roupa, ela sempre tange a um moralismo, né? De como se eu tivesse uma roupa que cobrisse todo o meu corpo, isso não ativasse ninguém. E isso é um engano. Eu lembro que quando eu estudei no SEM, não vou falar o nome da minha amiga, né? Uma amiga que estudou comigo, ela era solteirona, mas era doida para casar. E aí a professora estava contando que no país tal, essa relação de sexualidade, os homens eram apaixonados pelo calcanhar. Não sei a explicação técnica para isso. Talvez fosse a única parte do corpo que eles vissem da mulher, né? Porque é aquele país que as mulheres usam roupão, não vê... eu não queria falar o nome para não ficar falando que a gente está falando de alguma religião. Mas as mulheres normalmente andam assim, completamente cobertas. E ela falou assim, é o meu lugar, o meu calcanhar é enorme, todo mundo vai se apaixonar, meu tornozelo, né? Disse ela. Eu morri de rir com ela.
Bem, então assim, como é que a gente lida com isso? Essa questão de a exposição do meu corpo na influência do olhar de alguém. Agora eu saí da posição de quem eu olho e para a posição de eu faço alguém olhar para mim, seja homem ou mulher, né? Isso é muito curioso, né? No ano passado, se eu não me engano, eu e Débora começamos a fazer academia, né? E aí isso começou a ficar na nossa cabeça. Tá a gente fazendo começou ainda? a falar... Não, com alergia eu tive que parar, né? Aí a gente parou a academia, eu tive que parar, a Débora parou porque ela me usou como argumento, ela... É um bom argumento. Mas aí a gente começou a fazer exercício em casa, né? Depois que parou a alergia, porque na alergia nem em casa dava pra fazer nada. Um pouquinho de coisa já ficava... mas aí... uma coisa que a gente reparou foi isso, né? Assim, como as roupas são desnecessárias, às vezes até a posição é desnecessária, assim, o espaço que ocupa, mas ou para se gravar ou para fazer alguma coisa. A palavra é essa, parece provocativo. E não é só de mulher, né? De homem também, assim. Acho que como é que a gente lida com isso sendo crente? E aí a gente teve uma conversa no retiro do ano passado, se eu não me engano, sobre isso. Foi ano passado? Não lembro agora. Entre os jovens, né? Uma discussão dessa assim, poxa, mas eu não estou usando a minha liberdade foi só... Foi no sítio da enchente? Acho que foi, então foi no outro ano, né? Eu não estou só usando a minha liberdade, o que tem? E aí, volta naquilo, né? Que não tem a ver só com sexualidade, não tem a ver só com mulher. Assim, se a minha liberdade faz alguém tropeçar, faz alguém pecar, eu preciso olhar com sabedoria, né? É o que o texto de Coríntios, se eu não me engano, vai dizer, assim. Eu não posso usar minha liberdade como motivo para que alguém tropece, né? Então, eu vou usar uma roupa, eu sendo mulher, vou usar uma roupa que vai provocar outros homens? Não. Eu sendo homem, vou usar uma roupa, ou vou fazer algum movimento que vai chamar a atenção de outras mulheres se eu sou casado? Não. E o ambiente de academia realmente é difícil por isso, né? Qual o objetivo que eu tô lá? É eu ser saudável ou é eu chamar a atenção, né? Para que eu tiro foto? Para que eu gravo vídeo? Para que eu compartilho o que eu gravei? E não é só academia, é praia, né? Para que eu vou tirar determinadas fotos na praia, como roupa de praia? Isso. Então, assim, várias vezes quando a gente entra nesse assunto, já que você falou até do moralismo que pode surgir, né? A gente, ao invés de só olhar do pode ou não pode, a gente tem que olhar assim, para quê? Porque se a gente sabe a raiz, a gente sabe se a pessoa normalmente está usando uma desculpinha para receber atenção, para ser bem quisto, né, que se diz, ou se ela está só expressando a liberdade dela, que na maioria das vezes não costuma ser o motivo, né? Às vezes é para ser desejado, porque o ser humano gosta disso, é agradável, né? É ser querido, ser desejado, ser olhado, é do ser humano esse desejo, né, de atenção. Mas... Carência. Carência. E dependendo da proporção, é pecado. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Entendi. Bem, quando a gente fala do olhar, geralmente a gente fala dos homens, né? Claro que eu vou fazer essa pergunta para um homem, as mulheres podem escrever aí no chat. O problema do olhar é um problema só dos homens ou é também um problema das mulheres? O que você acha? Aí eu pergunto como psicólogo para dar uma justificada. Engraçado, né? Se a gente fosse olhar, assim, olhando para o texto bíblico, olhando para a história, na verdade, né, da humanidade, a gente percebe o homem muito mais como um ser ativo que busca, né, e que vai atrás da mulher, tenta conquistar e tal, e a mulher num sentido muito mais de resistir ou permitir, né? Então, o homem faz um movimento, se apresenta e a mulher fala assim, não quero. Ou então, oi, tudo bem? E aí, antigamente tinha a ideia da mulher jogando lenço, né, no cinema. Mas normalmente esse costumava ser o papel. E no texto bíblico era muito isso, né? O homem ainda era muito quem tomava a frente desse tipo de movimento de relação, né? Hoje em dia a gente vê coisas muito, muito diferentes, né? Então, o que a gente experimenta na nossa cultura da mulher se expor é um passo à frente que a mulher dá do homem. Então, o homem não busca mais ela se mostra para o homem. E aí, é claro que isso tem impactos muito grandes também na cultura com a desvalorização da mulher, né? Então, muitas pessoas falam, por exemplo,
a mulher que usa roupa tal, ela está se desvalorizando. Por quê? É porque a gente só acha que tem um valor menor? Não, é porque você está expondo para todo mundo aquilo que, como a Fernanda Brum disse, é só pro meu marido, é só meu, e eu falo isso com os adolescentes, né? Cara, o corpo de vocês é precioso demais para você ficar mostrando. Se vocês não consideram como um ouro, vocês estão mostrando para todo mundo, não é ouro, é uma garrafa de plástico. Então, assim, tá entendendo o que a gente quer dizer? É nesse sentido que perde o valor. Se qualquer um pode ver, se qualquer um pode tocar, se qualquer um pode acessar, é de qualquer um, de alguma forma, né? E aí, não, mas nem todo mundo vai ter acesso de verdade, vai tocar. Será? No mundo que a gente vê hoje, será? Não. A gente percebe que existem proporções diferentes. Tudo isso é para falar que, assim, isso é como as mulheres têm agido hoje, né? Então, elas se colocam na exposição, a carência, como você falou, né? Que eu estou chamando aqui do desejo de atenção, é muito mais exacerbado nas mulheres quando você coloca essa questão do acesso ao corpo, né? Se eu mostrei como eu estou bonita hoje, como eu estou arrumada hoje, eu consigo receber muitas curtidas, muitas mensagens. De alguma forma, eu estou dando o primeiro passo e não o homem está dando o primeiro passo de falar, poxa, eu estou interessado nessa menina, né? Então, acho que as coisas se invertem. É completamente possível e é o que a gente mais vê hoje, respondendo a pergunta, né? No texto bíblico, tem uma situação que eu me lembro disso acontecendo, que é em Provérbios ou Salmos, que acho que é Provérbios, né? Filho meu, se atenta com a mulher que passa perfume, vai para não sei onde. 7. Eu sou muito ruim com os endereços, eu só lembro dos textos. Eu lembro que é no início. É a mulher adúltera. Então, assim... Ela passou perfume. Aqui, isso. Arruma mais advertências quanto a mulher adúltera. Isso. Provérbios 7. Ela arruma a cama, ela chama atenção e ela vai caçar mesmo. É o único texto que eu lembro numa cultura muito antiga, né? Na Bíblia, que a gente tem essa imagem da mulher que vai caçar, né? Assim, E o texto já declara ela como adúltera, né? Ela tem a intenção de desfazer. Antes dela fazer sexo com alguém, já estava ali. Ela já é adúltera. Isso, entendeu? Acho que é isso, então. Bem, muitas vezes a gente, quando fala do olhar, né, o olhar impuro, a gente tende a ir para um lado mais da moral, não estou falando de moralismo, nem que está errado, mas de dizer que esse olhar acontece por conta de que do outro lado teve uma provocação, uma roupa curta, a gente já falou disso, né? Mas é interessante que este não é o contexto de Jesus. No contexto de Jesus não se está falando de roupa curta, não tem isso. Então essa é uma distância que a gente precisa ter consciência. Delimitar. Senão, a gente... Não, tá vendo? Jesus já advertiu sobre isso e tal. Você bota a culpa no outro. Né? Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando de uma coisa mais profunda, de algo que existe em você e que você não está se atentando. Ou seja, a forma como você olha as coisas, ela transmite um desejo que é pecaminoso. Isso fica mais claro quando Jesus deixa o olhar e começa a falar de outras partes do corpo. Se é a tua mão, de não sei o quê, tal. Essa questão de consciência, né, do meu olhar, do outro, da minha relação com o outro, se o outro está me fazendo tropeçar ou se é uma coisa do meu olhar, como é que a gente consegue isso? A gente trata isso no discipulado, eu devo confessar no discipulado, me senti atraído por fulano usou uma roupa, é o meu olhar que está torto, ou eu só foco na pessoa que botou a roupa e vou tratar ela porque é ela que está me seduzindo, né? Como é que é isso? Como é que a gente define os papéis? Como é que a gente trabalha isso dentro da igreja? Porque eu percebo que isso é um tema muito sensível. Às vezes as pessoas procuram e dizem assim, pastor, tem que falar com fulano que a roupa de fulano não estava boa. Eu falei assim, mas como é que eu defino esse critério, né? Porque ele, para mim, é muito sensível. Ele é muito sensível. Uma mulher pode estar toda vestida e ela pode estar extremamente sensual. Porque isso não tem a ver com a roupa, tem a ver com a intenção. Sim. Eu estou falando, né? Essa mulher aqui adúltera já saiu de casa para esse objetivo. Para seduzir. Pode acontecer isso dentro da comunidade cristã? Pode. Nós somos pessoas, né? Falhamos. Eu não vou dizer que somos pecadores, que somos santos, mas
a falha está em nós. Mas eu queria dizer assim, como é que a gente lida com a questão do nosso olhar? O meu olhar é atraído pelo outro, ou de fato esse meu olhar é uma questão mais profunda, e se o meu olhar está olhando de forma impura, eu deveria tratar isso num processo de discipulado? Respondendo do final para o começo, né? Tudo que pode me fazer pecar e que atrapalha o meu aperfeiçoamento para ser a imagem e semelhança de Cristo, acho que a gente pode resumir desse jeito, né? Precisa ser tratado dentro de discipulado, né? Tem coisa que pode ser tratado na caminhada da fé com a comunidade, assim, né? Em escola dominical, né? Em encontros das sociedades. E tem coisa que é tão mais sensível, e a gente já falou aqui quando a gente falou de confissão. Tem coisa que é tão mais sensível que, assim, eu preciso ter cuidado para quem eu exponho. Então, aí cabe o papel do mentor e do discipulador, né? Mas se eu estou percebendo que é uma dificuldade minha mesmo, eu preciso tratar. Então, não importa se é sobre sexualidade, que todo mundo vai... normalmente, todo mundo vai julgar, porque é um pecado, como é que se diz? Visível, né? Ou se é ira, fofoca e dinheiro, que pode ser muito mais escondido, entendeu? Se faz a gente pecar, precisa ser tratado em discipulado. Aí a questão realmente eu preciso tratar porque eu sou mais sensível a isso, é a minha fraqueza, né? E aí eu peço ajuda para que eu seja aperfeiçoado, que na psicologia a gente chama de dessensibilização, né? Então, assim, isso para mim atrai tanto que eu sou sensível, né? Então eu vejo uma imagem, eu fico sensível, eu vou atrás. Eu vejo um vídeo, eu fico sensível, eu vou atrás. Uma figura, eu fico sensível, eu vou atrás. A ideia é que eu trabalhe a minha maturidade na fé para que eu fique menos sensível. Então eu olho, já não me puxa tanto, mas eu sinto que ainda é uma tentação, eu desvio o olhar. Mas beleza, agora eu não sou tão mais atraído. Daqui a pouco eu olho, quase não tem muito impacto, mas ainda é bom que eu mantenha consciente e que eu desvie o olhar. E, eventualmente, em nome de Jesus, pode não afetar tanto, né? Então, isso é quando o problema vem de dentro. Preciso, sim, procurar ajuda e, às vezes, profissional, porque, às vezes, não é só um pecado. É igual... É um pecado enraizado. Né? E é igual roubo mesmo. Os 10 mandamentos vai colocar lá, não rouba. Assim, existe cleptomaníaco? Existe. Então, assim, às vezes é um pecado, às vezes é uma doença. Já enraizou tanto que você precisa tratar com outro tipo de suporte, com mais tipos de suporte, porque o Senhor dá sabedoria para muitas áreas, para que a gente tenha esse cuidado, né? Então, em relação a esse preconceito, antes de continuar, eu sempre falo do óculos, né? E da diabetes, assim. Não, crente não pode. Peraí, gente. Assim, isso aqui também é deficiência, isso aqui também é doença, né? Diabetes também é doença. Então, assim, por que eu tenho preconceito de procurar um psicólogo, um psiquiatra, e eu não tenho preconceito de procurar um oftalmologista? Se tudo é um problema e eu preciso resolver, porque Deus deu sabedoria para que as pessoas resolvessem, né? É necessário? A gente ora para que não. A gente ora para que o poder de Deus se aperfeiçoe, cure, beleza. Mas Deus dá a oportunidade da gente procurar mais ajuda. Você vai recusar? Não recusa, não. Tá, aí fechou esse ponto, então, agora de quando o problema é dentro, né? Quando o problema é fora, eu ainda acho que é seguro tratar em discipulado. Então, por exemplo, poxa, pastor, fulano de tal tá com uma roupa assim que eu acho que não tá tão adequada para falar com os adolescentes e tal. Você consegue me ajudar da gente conversar com alguém que ela respeite? Para que essa pessoa faça uma abordagem? Porque eu acho que a gente não vai ficar legal, né? Se o senhor consegue me ajudar em pensar em alguém, a gente pode orar. Eu, como pastor, não posso fazer isso, né? Mas entendeu? Como a gente pode trabalhar estratégias, mas tratando com sinceridade, que é totalmente diferente do viu que absurdo que a fulana estava usando? Isso traz cura? Isso traz tratamento? Isso é só fofoca. Só fofoca. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Quando é no outro, a não ser que seja diretamente com você, né? Então, a mulher adulta chegou em você e aí te tocou e falou assim, poxa, pastor, você tá com uma cara assim. Isso é totalmente diferente de você viu a pessoa se expondo, achou que não tá saudável para a comunidade e tenta ajudar. Porque nesse caso aqui, primeiro, aí tem que ser a ré da Satanás. Tem nem conversa. Tem que ser a ré da Satanás. Mas eu não lembro disso acontecendo na nossa comunidade, então vamos tratar do jeito normal, ok? Acho que é isso.
Quando a gente fala, então, dessa construção da maravilhosa boa vida, eu estou pensando aqui. A gente tem que lidar com determinadas coisas complicadas, como o olhar lascivo, e aí você usou a palavra tratamento. Para mim, tratamento é uma coisa que não é imediato. Ela tem um tempo. Então, pode ser um tratamento de uma semana, um mês, um ano, 5 anos. A pessoa pode estar tratando. Existem situações que a pessoa vai tratar para sempre, né? Um aluno lá do seminário estava compartilhando as lutas dele. Ele contou que a esposa dele tem transtorno de borderline. E aí ele falou assim, as pessoas não têm ideia do que é isso, né? E por causa disso a esposa dele não vai à igreja e ele acaba sendo cobrado por causa disso. E ela está lá em tratamento psiquiátrico, toma remédio. Mas não é de uma hora para outra. Mas não é uma coisa que vai durar anos e, humanamente falando, nem cura tem, né? A gente sabe que o Senhor pode curar, mas humanamente falando, nem cura tem. Bem, isso me faz pensar naquilo que Jesus diz. Agora é o contraponto, né? O contraponto de Jesus é, se teu olho te faz pecar, arranca-o. E se teu braço te faz pecar, arranca. Se tua mão faz pecar, arranca. Na perspectiva de Jesus, tem uma fala de mutilação. E eu queria que você falasse sobre essa relação. Como é que a gente lida com tratamento e quando é hora de mutilar? Porque senão eu posso justificar, nunca mutilar e ficar convivendo com o pecado dizendo que ele está sob tratamento, mas não está sob tratamento nenhum. Eu só estou mantendo ele domesticado. Porque talvez ele me interesse. Está criando em cativeiro. Estou criando um pecado em cativeiro, uma hora eu posso precisar dele, né? Eu lembro de um amigo que se meteu numa relação de adultério e a primeira coisa que eu falei foi assim, você mantém contato com ela? Mantém. Eu falei, então apaga o número, bloqueia, muda o seu número. Aí ele, não, mas aí eu vou perder os meus amigos, não sei o quê, papapá. Cara, arranca tudo isso, compra um outro aparelho. E ele ficou insistindo nisso. Qual é o resultado? De novo. De novo, né? Não tem fim. Porque não se mutila. E ele está na cabeça dele que ele está em tratamento. Não, estou evitando. Já passou 15 dias. E sempre cai em 15. Não, agora passou 20. E ele vai aceitando, né? Então, eu queria perguntar para você, essa relação de tratamento, beleza, eu tenho um pecado, foi identificado, mas em que momento que eu digo, tem que cortar? Acho que isso pode ser diferente para cada tipo de pecado, né? Ou se cortar é o tratamento, né? Olhando para o texto, parece que o cortar é o tratamento. Aí, óbvio que a gente sempre fala assim, não, Jesus não está falando de realmente mutilar a pessoa, né? Principalmente se o pecado está no coração, talvez... você vai arrancar a forma, mas ainda não tenha nem tratado, né? Se eu arrancar o coração, não tem nem tratamento, eu morro. Mas eu vejo o momento de ceia como um momento para fazer esses cortes, sabe? Só que às vezes... Momento de ceia? Quando a gente vai tomar aquela decisão e sempre existe essa instrução, né? Da gente examinar, mas assim, às vezes... a pessoa com quem a gente precisa tratar aquela questão não está ali. E aí, mas a decisão é o momento, né? E depois eu decido, eu peço perdão, eu participo, ou eu perdoo, eu participo e depois eu resolvo propriamente dito. Só que às vezes o problema não é com uma terceira pessoa, o problema é eu com Deus, né? Então é o momento de falar assim, não faço mais, acabou. Tá, mas qual é o fruto dessa decisão, né? Se eu não me engano, João Batista, agora não estou lembrando exatamente, precisa existir o fruto de arrependimento, né? E eu acho que a decisão vai ser, a mutilação vai ser uma expressão da decisão quando surge o fruto de arrependimento. Se não, eu só estava criando em cativeiro, né? Então, assim, não vou fazer mais isso. Tá, qual é a evidência de que eu não vou fazer mais isso? Quais são as barreiras que eu estou colocando, que é o mutilar, né? Para que não possa mais. A ideia do mutilar eu vejo assim, eu estou acabando com a possibilidade, né? Então, como é que eu acabo com a possibilidade? Eu estou colocando barreiras, eu estou fazendo todo o possível, eu estou buscando ajuda, eu estou colocando todo tipo de limitação que me impeça de cometer de novo.
Mas tem coisas, por exemplo, ira, como é que eu vou? Sabe? Então, assim, existem formas diferentes dependendo de cada coisa, né? Entendi. Eu acho que eu vejo um pouco nessa perspectiva. Mas o fato da mutilação, a gente pode ler como uma decisão, né? Isso que eu quis dizer quando falei da ceia, desculpa. Foi isso. Não quero mais. Isso, mas ainda assim, mesmo com a decisão, precisa ter evidência, senão é só uma desculpa. Eu assumo diante de Deus de que eu não vou mais fazer isso. Mesmo que você saiba que você vai ter que ir ao médico e tomar um remédio. Uhum. Mas para mim a mutilação é quando você chegou diante de Deus e disse assim, eu hoje rompo com esse pecado. Eu faço o que for necessário para... Eu estou decidido, eu não quero mais. Quando a pessoa não diz isso e ela parte para um tratamento, é isso que eu queria falar assim, às vezes a gente diz mutilação e tratamento como coisas diferentes, mas elas podem ser coisas complementares. Uhum. Porque se eu digo, eu não bebo mais água nessa garrafa porque ela me faz mal. Poxa, mas é tão bom beber água nessa garrafa, e eu fico olhando para ela, mas eu digo assim, não, eu não tomo mais. E aí eu pego e jogo fora. Só que os efeitos desta garrafa em mim, eles estão aqui dentro, eles são físicos. Uhum. Tinha alguma substância aqui dentro que me fazia dependente dela. Então, mesmo com uma decisão, eu preciso tomar um remédio para me desintoxicar daquilo que me fez mal por anos. Então, seja uma dependência emocional, seja, sei lá, qualquer coisa que me afaste de Deus. Então, se o meu olhar, uma pessoa que, por exemplo, está lutando contra caso extraconjugal, o que é a mutilação? É a verdade, é chegar e dizer, eu fiz isso, mas isso acaba hoje. Isso não significa que seu coração não tenha sentimento enganoso, como a gente falou na semana passada, de você sentir falta daquela pessoa, de uma relação adúltera. Não quer dizer também que a pessoa que está ouvindo essa confissão vai ser as mil maravilhas, porque você está machucando ela, você está expressando. Não significa que você não vai ter que entrar numa terapia de casal a partir disso. Poxa, eu acabei o adultério, mas a minha vida está de cabeça para baixo agora. Estou cheio de problema. É uma consequência, então essa consequência precisa de tratamento. Então, o que eu acho que falta, e é uma opinião minha, nas pessoas é essa decisão. Aí as pessoas chamam as pessoas decididas de assertivo. Não, o Fábio é muito assertivo. Não, eu acho que todo mundo deveria ser. Eu acho que todo mundo deve decidir e olhar assim, não, isso aí eu não faço mais. Não, isso aí eu não faço, eu não quero fazer. Está errado fazer isso aí. Então, é isso que eu falei. Ficou claro ou não? Ficou claro. Inclusive, eu acho que é saudável que você pause o vídeo e reflita agora sobre alguma situação assim na sua vida. Depois você dá o play de novo, porque eu acho que isso precisa ser digerido. Eu acho que isso precisa ser digerido. Porque senão a gente pega lá, Eclesiastes 5. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Mais uma vez, uma justificativa que você cria, uma justificativa mental de eu sei que eu vou errar. Então, eu não vou fazer esse voto, porque eu sei que eu vou errar. Quando, na verdade, o texto está falando, votos são coisas sérias. O texto está falando isso. Então, faça um voto e trate como uma coisa séria. E é interessante, eu estava lendo Deuteronômio hoje, e o finalzinho lá do texto, e lá no finalzinho, assim, acho que é capítulo 30, 31, não lembro bem agora, me falhou o endereço. Deus está falando para o povo assim, vocês vão me trair. Vocês vão me abandonar por outros deuses. Caramba, cara, um negócio assim. Ainda assim, Deus se relaciona com o povo. Então, Deus sabe da nossa incapacidade, da nossa limitação. Deus sabe. Mas Ele também quer ver no Fábio, no Lucas e em você aquela decisão de, Senhor, eu vou parar isso agora. E aí, para mim, é muito marcante a mulher lá, que não se fala, mas provavelmente ela é uma prostituta, lá em Lucas, que ela pega o perfume e está banhando Jesus. Então, se o perfume é o ganha-pão de alguém que é prostituta, ela está pegando esse perfume e fazendo assim, ó. Acabou. É o Zaqueu. Se eu defraudei alguém, vou como é que se diz? Restituir 4 vezes, né? Se não me engano. Isso. Tá aqui, ó, não quero mais. Eu vou me libertar desse negócio. E isso é uma decisão, né?
E a gente tem tanta dificuldade nesse mundo de decisão, é tudo muito em cima do muro, meio depende. A gente é carioca, né? Já dificulta bastante coisas, porque a gente diz depende como ninguém no mundo. Depende do quê? Né? Depende da decisão. Bem, eu vou parar por aqui na questão do olhar. Eu acho que esse tema do olhar, ele é um tema difícil para mim, porque, acho que não para mim especificamente, mas para todos nós, pelo seguinte, ele tende muito a gente ir para um lado moral, dizer, cuidado com o olhar, mas o seu olhar, ele é resultado do seu coração. Então, eu disse lá na quarta-feira, quando eu preguei nesse texto, Jesus esteve no mesmo mundo que a gente, com os mesmos olhos que a gente, e ele não pecou. Ele não pecou porque ele era Deus. Não, se ele não pecou porque ele era Deus, então nada do que ele fez valeu a pena. Foi a conversa que a gente teve no passeio da igreja. No passeio da igreja. Então, se tudo que ele venceu, ele tinha um superpoder, então ele não pode dizer que ele era humano. Não, mas ele venceu com o olho que a gente tem, com a mão que a gente tem, com as pernas que a gente tem. A única coisa que ele não tinha era a influência do pecado. Mas o pecado estava diante dos seus olhos. Né? Ele podia tocar em coisas que eram pecaminosas. Jesus esteve em contato direto com prostitutas. Né? Como é que essas prostitutas estavam diante de Jesus, irmãos? A gente precisa lembrar do contexto e não só lembrar do nome prostitutas, mas imaginar que essas prostitutas estavam ali sensualizando. E que até elas serem impactadas pelo Evangelho, elas estavam com situação que poderiam fazer muitas pessoas tropeçarem. E que no mundo judaico era simples para os homens dizer assim, não, ela não pode chegar aqui, afasta ela para lá. Mas esses homens estavam afastando, não era por causa só do olhar, era por causa do coração deles. Jesus se aproxima delas e não tem dificuldade de lidar. Então a nossa maravilhosa e boa vida, essa construção, passa por essa ideia de a gente ter o coração de Jesus, o caráter de Jesus. Então homens e mulheres que olham para coisas que são pecado, mas não pecam. Né? Isso parece extremamente paradoxal, complexo. Você deve estar falando assim, pastor não está bem da cabeça. Mas concorda com isso? É possível. Eu enxergo isso com se os seus olhos forem bons. Todo o corpo será luz, que Jesus fala. Porque assim, é a mesma coisa, para mim é a mesma aplicação quando ele diz, se alguém te chamar para andar 1 milha, anda 2, ou então se alguém... Como é que é? Tem um texto que ele diz assim, até os fariseus fazem igual, eu esqueci agora qual é o texto, né? Se é uma coisa boa e você está olhando de forma boa... Se amai os que vos amam, né? Isso, até os fariseus... Isso. Até os fariseus fazem. E publicanos, né? Então, assim, se é para olhar coisa boa, todo mundo não conseguiria olhar, qual é a grande diferença? A grande questão eu olho para o mundo caído e eu vejo criação de Deus, eu vejo coisa boa, eu vejo que existe redenção, eu vejo que precisa de redenção. Então, meu olhar não é de nojo, meu olhar é de estender a mão, mas não para eu usar aquilo, que nem os casos que a gente está falando, mas é porque aquela é uma pessoa que está em pecado, mas precisa do amor de Deus. Isso. Porque aquela é uma situação ruim, mas as pessoas precisam de cura. Então eu olho e meu olhar é bom porque é em direção à esperança, levar a esperança para ela, trazer ela para a esperança. Né? E para ajudar pessoas que estão em situação tão fragilizada, esses que vão ajudar precisam ter o olhar puro. Né? Porque senão é julgamento, ou é o próprio pecado. Ele vai entrar na situação de pecado. Bem, então nós, essas 2 semanas aí, falamos de um obstáculo, uma armadilha na construção da maravilhosa e boa vida, que é o desejo, né? O desejo que não é bom e esse desejo que influencia nosso olhar. E falamos aqui muito focadamente na questão de sexualidade. O nosso desejo, e esse é bom, é que você trate essas coisas, né, em Cristo Jesus. E que você, pelo menos agora, já tome uma decisão. Eu vou romper com algumas coisas, porque, lembrando de semana passada, não é um desejo que é bom, e eu vou romper com isso porque esse olhar aqui não é bom. Então, em nome de Jesus, eu paro com isso hoje. Espero que haja salvação na sua casa. Amém. De coração. A gente está falando da maravilhosa e boa vida e
a lascívia, né, é um dos temas que a gente tem no livro, né? Mas também existe inveja, existe... Não vamos chegar lá, não vamos chegar lá. Existem muitas coisas. Mentira. Então, assim, se você entendeu assim, poxa, isso está sendo profundamente abençoador para mim, e por isso que eu tenho dificuldade do Maravilhosa Boa Vida ser feito em comunidade, que eu acho que são tópicos tão profundos que é necessário ser no 1 a 1, né? Mas busque alguém para caminhar com você, para tratar esses assuntos com você, se você já está em discipulado, se você não está em discipulado, né? Se você vê alguém que você pode estender a mão, né? Faça esse movimento em nome de Jesus. Muito bem. Vamos orar? Deus bendito, nós queremos ter o olhar de Jesus, nós queremos ter a fala de Jesus, o pensamento de Jesus. Nós queremos tocar nas coisas como Jesus tocou. Nós queremos andar como Ele andou. Nós queremos nos relacionar como Ele se relacionou. Ajuda, Pai, para que esse desejo esteja sempre no nosso coração. Para que a gente não crie justificativas nos acomodando, né? Mas que a gente prossiga para o alvo, como disse o apóstolo Paulo, que é parecer com Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai. Falamos hoje do nosso olhar, mas são tantas coisas que precisam ser consertadas. Mas que comecemos pelo nosso olhar, que o nosso olhar seja bom e agradável ao Senhor, que onde os nossos olhos baterem, o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, desvia do nosso olhar toda maldade, todo pecado, e ajuda-nos para que o nosso olhar seja sempre direcionado a fazer aquilo que engrandece o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima Academia da Alma. Até mais, pessoal. Deus abençoe vocês.